Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Queridos, hoje entramos no 8º dia de exposição do 5º livro dos Salmos e estarei expondo os Salmos de 129 a 132. O Salmo 129 é outro cântico de romagem, entoado pelos que iam ao templo adorar a Deus. Foi provavelmente composto em dias nos quais Israel sofria com ataques de inimigos e em que o perigo estava literalmente ao redor. Na ocasião, ele serviu como oração por libertação e fonte de coragem e esperança para o povo. Para os peregrinos que entoavam o salmo, ele servia para lembrar que havia promessas a Israel a serem cumpridas, para as quais a história do seu povo fornecia razões de sobra para que confiassem nelas. Desse modo, apesar de narrar um pouco da sofrida história dos judeus e de pronunciar imprecações desconfortáveis para nós, os leitores, trata-se de um salmo tremendamente prático com duas lições muito importantes. A primeira lição, tanto para Israel como para a Igreja de Cristo, é que o servo de Deus deve sempre lembrar as bênçãos que Deus lhe concedeu no passado. Versos de 1 a 4. Se Israel estava sob o ataque quando o salmo foi composto, o salmista lembra que isso não era novidade para seu povo. Na verdade, Israel tinha uma história de sofrimento e de perseguição por parte de quase todas as nações ao seu redor. Pelo que o escritor em nada exagera os fatos ao dizer: muito me atacaram desde a minha juventude. Verso 1, a parte A. Apesar do escritor falar como se fossem palavras dele, suas palavras são ditas por toda a nação. Isso fica claro quando na sequência, assim como no Salmo 124, o escritor abre parêntese para chamar o povo a confirmar sua afirmação e tomarem para si as suas palavras. No verso B, ele diz: que Israel o diga. Dito isso, ele volta à afirmação inicial, mas a completa com uma virada surpreendente. No verso 2 ele diz: muito me atacaram desde a minha juventude, porém não puderam me vencer. Agora é possível entender o porquê da recordação. Não se trata de nostalgia, mas de perceber pelos eventos passados que Deus vinha trabalhando positivamente em favor do povo em um passado que não fora nada fácil. Os ataques numerosos que enfrentaram foram também violentos, ao que ele se refere usando uma figura de lavradores que ferem a terra com um arado. Porém, nesse caso, a terra era a nação de Israel. A parte A do verso 3 diz: os lavradores passaram o arado sobre as minhas costas. Não satisfeito, ele estende a figura de modo a ficar claro que foram muitas vezes alvo de extrema violência. Na parte B do verso 3 ele diz: fizeram longos sulcos sobre elas. Apesar da figura eloquente sobre a opressão de Israel por parte dos exércitos inimigos, o próximo texto apresenta uma realidade tão oposta que a frase bem poderia começar com a palavra mas. Não obstante, ela não consta no texto hebraico. O verso 4, acrescentando mas, fica assim: mas o Senhor é justo, ele cortou as correias dos ímpios. A figura de cordas ou correias parece estar diretamente ligada à figura do arado. Se os ataques sobre Israel eram como passar o arado sobre suas costas, este texto está dizendo que o Senhor impediu que o inimigo obtivesse seu objetivo final, cortando as correias do arado. Aquelas cordas amarradas ao boi de um lado e ao arado de outro, permitindo que o movimento do boi arrastasse o arado, à medida que este abria sulcos na terra. Algo interessante é notar o atributo divino destacado nessa ação. Enquanto esperaríamos ler que a bondade ou a misericórdia de Deus o levaram a deter a crueldade do inimigo, é a sua justiça que leva o crédito da ação. Por isso, deve-se adicionar ao quadro da ação libertadora a mão punitiva de Deus contra os atacantes.
O Senhor não apenas deteve os inimigos do passado, mas os puniu por sua maldade. Assim, a frase, porém não puderam me vencer, assume um significado especial a respeito do cuidado de Deus. A segunda lição é que o servo de Deus deve crer firmemente no cuidado presente e nas promessas futuras, versos de 5 a 8. Essa seção traz ao intérprete uma dificuldade logo de início. A maioria das formas verbais aponta para o futuro. Interpretadas assim, o autor estaria demonstrando confiança de que os inimigos seriam abatidos mais adiante. Contudo, a mesma forma verbal costuma assumir um sentido volitivo. Nesse caso, em lugar de uma ação futura expressa nas palavras eles serão envergonhados, a tradução seria o desejo de que eles sejam envergonhados. O autor estaria se dividindo entre a oração a Deus por libertação e a imprecação, o pedido de julgamento contra os inimigos de Israel. Não é fácil definir gramaticalmente o que o salmista estava pensando, mas levando em conta o uso dos salmos, o sentido volitivo é preferível. Assim, apesar das gratas lembranças do passado, o salmista olha para o presente como ocasião de depender de Deus em oração e de crer que Ele, que está no controle de tudo, tratará a maldade do inimigo como ela merece ser tratada. Além do mais, ser inimigo de Israel era ser inimigo de Sião, não apenas como capital, mas como centro da esperança israelita de redenção. Por isso, o resultado, mais cedo ou mais tarde, seria a derrota dos opressores. No verso 5 ele diz que todos os inimigos de Sião sejam envergonhados e batam em retirada. A grande derrota antevista nessa oração imprecatória. Aliás, amados, oração imprecatória, o salmo imprecatório, é aquele que invoca a ira e o julgamento de Deus sobre os inimigos do seu povo. Voltando ao texto, então essa grande derrota que está prevista nessa oração imprecatória é comparada a pequenas plantas que germinavam no telhado das casas, sobre a poeira que ali se acumulava. Da mesma forma que a semente derrubada em solo rochoso da parábola do semeador, lá em Mateus. Essas plantas não tinham raiz e secavam antes de se desenvolverem. E era assim que aconteceria aos inimigos de Israel. O verso 6 vai dizer que sejam como a erva do telhado, que seca antes de florescer. Seu abatimento seria tal que, caso fossem aquelas ervas secas, sua quantidade seria mínima, pelo que o salmista prossegue. No verso 7 ele diz: com a qual o ceifeiro não enche sua mão, e nem o colhedor enche seus braços. Além disso, as alianças entre os ímpios se desfariam, e eles não seriam alvo nem da simpatia e nem da misericórdia de ninguém. Pois o salmista diz que jamais os transeuntes, aqueles que passavam, abençoariam esses ímpios. Vê-se que os israelitas tomaram a história da ação de Deus como um padrão para a sua atuação no presente e no futuro. A gratidão pela proteção divina no passado se tornou para eles oração confiante no presente e esperança corajosa a respeito do futuro. O Salmo 130, além de ser um cântico de romagem, é também um dentre os chamados 7 salmos penitenciais, dos quais fazem parte o Salmo 6, o Salmo 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Sua posição no saltério demonstra que ele era cantado pelos adoradores peregrinos quando a jornada já era avançada e eles já adentravam o templo, contemplando não apenas o tamanho da construção, mas meditando sobre a glória e a santidade do Senhor.
Ao mesmo tempo que era uma ocasião alegre para todo servo de Deus, a proximidade do seu Senhor produzia uma grande sensação de inadequação. Afinal, trata-se do Deus Santo, que é separado de tudo que é falho e pecaminoso. O Salmo também aponta o fato de que a busca por Deus não vem apenas do desejo de adorá-lo, de pedir bênçãos e de agradecer por elas, mas também para rogar por perdão de pecados. Já no templo, esse era o impulso dos adoradores. Eles não se sentiam capazes de comparecer diante de Deus e lhe prestar o devido louvor sem antes serem tratados por aquele que é perfeito e puro, o único perdoador de pecados. Sendo assim, o salmista apresenta 4 noções sobre o perdão divino essencial aos servos de Deus. A primeira noção do salmista sobre o tema é que o perdão divino tira o homem do mais profundo abismo, versos 1 e 2. O salmista não ora a Deus como quem está em uma posição vantajosa. Ao contrário, ele clama a Deus da parte mais inacessível do poço mais profundo. No verso 1 ele diz: "Das profundezas eu clamo a ti, ó Senhor." Essa imagem de um abismo, seja dentro da terra, seja no mais profundo mar, tem como intenção comunicar a total incapacidade do homem de alçar a uma condição favorável e aceitável diante de Deus. Ele não está falando de problemas do dia a dia, mas do seu afastamento de Deus por causa do pecado. Nesse sentido, ele se vê inutilizado para fazer algo que reverta o quadro e o torne favorável a Deus. Seus méritos não são suficientes. Por isso, ele se dirige a Deus das profundezas inatingíveis de um abismo. Não é sem razão que ele se lança ao clamor, como diz a parte A do verso 2: "Ó meu Senhor, ouve a minha voz." Olhando para si, o autor adquire uma noção tão grande da sua condição de pecador que apenas clamar não é o suficiente. Ele insiste em sua oração feita com outras palavras, a fim de enfatizar sua necessidade devido à profunda perdição em que se encontra. Ele diz no verso 2, parte A, que os teus ouvidos estejam atentos à minha voz suplicante. É dessa condição que Deus tem de resgatá-lo pelo perdão. Não é o caso de colocar um band-aid sobre um arranhão, mas de ressuscitar o morto. A segunda noção é que o perdão divino provém exclusivamente da graça de Deus, versos 3 e 4. Se a impossibilidade do homem reatar sua comunhão com Deus por suas obras já ficou em destaque no início do Salmo, o escritor apresenta a seguir a razão desse abismo entre o pecador e o Deus Santo: a culpa gerada pelos pecados. No verso 3, o salmista diz: "Se tu, ó Senhor, levares em conta as culpas, quem permanecerá, ó Senhor?" O salmista se imagina junto aos demais pecadores diante de um tribunal no qual o Senhor examina os atos das pessoas. Ao considerar sobre as iniquidades dos homens e a culpa gerada por elas, o Senhor aplica a devida condenação, de modo que ninguém pode resistir ao julgamento. É como se o escritor dissesse a Deus: "Se o Senhor nos julgar pelos nossos atos, qual de nós restará em pé diante de ti? Todos seremos abatidos." A pergunta então é: o que o salmista quer de Deus? Que ele não se importe com os pecados? De modo algum. Se o Senhor não se importasse com os pecados e ignorasse nossa culpa, ele nem seria Deus. Assim, o que o salmista deseja não é a condescendência, mas o perdão. No verso 4 ele diz: "Porém, contigo está o perdão, a fim de que sejas temido." E ao ser perdoado, ele quer ser transformado em um servo. Isso se vê na relação surpreendente que ele faz entre o perdão e o temor.
Enquanto esperaríamos ouvir que o temente é perdoado, o que ele afirma é que o homem a quem Deus perdoa se torna alguém que o teme. De modo algum, a graça de Deus poderia ficar em maior relevo. O homem incapaz e sem merecimento é perdoado e se torna um servo temente. Mas enfim, é o perdão de Deus que produz temor no homem e não o contrário. A visão é de que, apesar dos adoradores viajarem a Jerusalém para buscar o perdão de Deus, era o Senhor quem de fato empreendia uma jornada para perdoar o pecador e resgatá-lo do seu abismo. A terceira noção é que o perdão divino se baseia nas promessas que Deus fez, versos 5 e 6. Para o escritor do Salmo, ser perdoado é uma realidade que provém diretamente da fé, pelo que ele diz na parte A do verso 5. Eu confio no Senhor, minha alma confia. Aqui a expressão minha alma não tem como intenção apontar a parte espiritual do homem, mas enfatizar seu ser como um todo. Uma possibilidade de tradução seria todo o meu ser confia. Diante disso, poder-se-ia questionar as razões de uma confiança tão firme. Será que ele não é um tolo por aguardar algo do qual ele não tem certeza? A resposta é não. O salmista demonstra não ser apenas um otimista. Ele tem razões reais ligadas ao caráter do Senhor que lhe asseguram sobre a disposição de Deus em perdoar. A razão principal advinda da fidelidade de Deus em cumprir tudo o que diz e tudo a que se compromete é sua própria revelação a respeito de si, da sua vontade e dos seus planos. Por isso, na parte B do verso 5, o salmista diz: eu espero na sua palavra. O ensino bíblico sobre o perdão e a salvação de perdidos é a base da confiança do salmista. Ele completa essa ideia com uma frase que, apesar de não conter nenhum verbo, não está desprovida de uma ação. Ela está implícita, sendo a sequência da ideia de esperar ou confiar. Assim o salmista diz na parte A do verso 6, a minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas esperam pela manhã. Se um vigia noturno, cujo trabalho se torna especialmente difícil por causa do perigo da escuridão e do cansaço da noite, aguardava o amanhecer com ansiedade, muito mais o pecador aguarda pelo perdão de Deus. A repetição do final da frase tem como intenção frisar o fato de que a espera do salmista é tão grande que está bem acima da comparação que ele mesmo propôs. Na parte B do verso 6 ele diz, sim, bem mais do que os guardas esperam pela manhã. A última noção que o salmista abriga sobre o tema é que o perdão divino é poderoso para salvar e restaurar totalmente, versos 7 e 8. Confiando em Deus como seu redentor pessoal, o salmista se dirige a Israel e o chama a confiar também nas promessas de redenção. Ele diz no verso 7, ó Israel, espera no Senhor, pois com o Senhor está a lealdade e a abundante redenção. A lealdade de Deus ou a fidelidade de Deus às próprias palavras garantia não apenas a redenção, mas abundante redenção. Quando Deus efetuar o que prometeu, todos eles serão reunidos, restaurados e regidos pelo Messias. Mas não sem antes o Senhor lhes perdoar todas as faltas, lançando pela fé suas culpas sobre a cruz do Salvador. No verso 8 ele vai dizer, de modo que redimirá Israel de todas as suas culpas. O perdão de Deus deve ser aguardado por israelitas e por gentios que creem, porém, não como algo que apenas amenize suas faltas, mas sim como razão de serem totalmente perdoados, redimidos e transformados. O Salmo 131 é outro salmo de romagem, mas também, quanto à autoria, ele é de Davi. Apesar de ter sido composto por alguém que ocupou o mais alto cargo político de Israel e que se notabilizou por feitos memoráveis,
Esse é um salmo que parece vir de alguém modesto, calmo e satisfeito com uma posição inferior e sem qualquer destaque. Sob esse ponto de vista, o salmo identifica 3 qualidades essenciais ao servo de Deus. A primeira qualidade essencial àquele que serve ao Senhor é a humildade. Provavelmente dirigindo-se a Deus com a intenção de se antepor aos seus perseguidores e clamar pelo seu socorro, Davi afirma sobre si. No verso 1 ele diz: Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso e o meu olhar não é altivo. Ele cita 2 órgãos associados à atitude soberba, o coração e os olhos. Ao citar o coração, sua declaração é que ele não acolhe sentimentos de orgulho, como se achar superior aos outros ou mais capaz. Ao contrário, ele tem uma visão modesta de si e seu coração está bem acomodado a uma condição humilde. Ao citar seu olhar, ele aponta a sua atitude externa diante das pessoas. Nesse caso, o autor não se comportava como uma pessoa arrogante que olha os outros com desdém e se apresenta de modo pomposo. Quem o via não notava um olhar como de cima para baixo, nem uma postura que fazia com que as pessoas ao redor se sentissem intimidadas ou desconfortáveis. Ao contrário, Davi mantinha a postura humilde de um servo de Deus e dos homens. Quanto às suas aspirações, ele não buscava grandeza, nem queria ser admirado pelos outros por atingir objetivos que ninguém mais podia. Por isso ele fala na parte B do verso 1, Eu não persigo grandezas, nem feitos maravilhosos da minha parte. Apesar dessa intenção modesta, durante sua vida, Davi, de fato, alcançou grandezas e fez coisas espetaculares que ficaram registradas para sempre. Contudo, quando isso ocorreu, a disposição humilde foi o pano de fundo de uma atitude grata a Deus pelas vitórias, e não soberba diante dos homens, como se ele sozinho tivesse feito grandes maravilhas. Esta, certamente, era uma das maiores características de Davi, a humildade. A segunda qualidade é o domínio próprio. Antepondo a humildade ao impulso natural ao qual vinha sendo chamado pela carne, ele diz no verso 2: Ao contrário, eu moderei e calei as paixões da minha alma. As paixões da alma, nesse contexto, estavam ligadas principalmente ao orgulho e à altivez citados no verso anterior. Se Davi era humilde, não era sem esforço. Sua natureza carnal o chamava não apenas para ser arrogante, mas também para agir como tal. Se isso ocorre em uma situação em que há uma perseguição injusta, a tentação é agir com vingança, lançando mão dos mesmos expedientes traiçoeiros que lhe estavam sendo apontados. Mas Davi não sucumbiu a esse chamado, ao qual ele moderou para que não crescesse e calou para que não o convencesse. Essa é a descrição do domínio próprio, ou seja, não atender aos impulsos da carne, mas sim aos parâmetros, aos comportamentos da justiça e da palavra de Deus. É claro que, para tanto, ele precisou desenvolver uma boa dose de contentamento, já que sua situação não era mais confortável. Entretanto, na parte B do verso 2, ele diz: Ele se acalmou como uma criança no colo da sua mãe. A palavra aqui traduzida como criança tem um significado de desmamado, mostrando que o sentimento não era de desejo pelo suprimento de leite, como ocorre a um lactente no colo de sua mãe, mas de conforto. Basta uma mãe tomar nos braços o filho em prantos que ele se acalma e às vezes até dorme. O interessante nesse caso é que Davi mesmo, pensando na justiça de Deus e buscando conforto nisso, se achega ao contentamento por meio do domínio próprio, pois ele é descrito como a mãe. No verso 2, parte C, ele diz: A minha alma é como a tal criança no meu colo. Ele dominava seus impulsos e buscava viver satisfeito na situação em que Deus o colocou. A terceira qualidade essencial daquele que serve a Deus é a confiança. No último verso do Salmo, Davi conclama a nação de Israel a manter em Deus suas esperanças.
Na parte A do verso 3 ele diz: Ó Israel, espera no Senhor. Essa frase é idêntica à primeira parte do Salmo 130, verso 7. A princípio, o chamado geral a Israel parece destoar da descrição íntima do salmista até o verso 2. Contudo, esse chamado revela uma decisão que o próprio salmista já tinha tomado: confiar em Deus. Se sua situação era difícil e ele não tinha aceitado a proposta da carne de pagar na mesma moeda, era preciso recorrer ao Senhor para se proteger e consolar, e além disso apontar seu rumo futuro. Já desfrutando dos benefícios dessa confiança do Deus onipotente, o salmista então convida seus compatriotas a fazerem o mesmo e conhecerem melhor o Deus a quem serviam. Segundo Davi, os benefícios da confiança baseados na atuação fiel e perene de Deus tinham valor constante, pelo que a própria confiança deveria ser perene e inabalável. Por isso, ao chamar o povo a fazer o que ele mesmo fez ao confiar em Deus, orienta-os, na parte B do verso 3, a terem fé, agora e para sempre, mostrando que a confiança no Senhor não depende das circunstâncias e se torna ainda mais visível e valorosa quando a situação é difícil. O Salmo 132 demonstra a iniciativa do povo de Israel de orar e colocar em Deus sua esperança, tanto de que o Senhor permanecesse em sua habitação no Templo de Jerusalém, baseado em sua escolha da cidade para isso, como de que mantivesse a linhagem davídica. Mas não se trata de uma oração jogada ao vento. O salmista lança mão das promessas de Deus feitas no passado, associadas ao seu caráter fiel, que torna todas as suas palavras duradouras e verazes. Confiados na durabilidade de tais promessas, a oração do salmista e dos peregrinos tinha 5 aspectos. O primeiro aspecto em si é o ato da oração, versos de 1 a 5. Sem delongas, o salmista inicia seu cântico com um pedido claro e objetivo: Ó Senhor, lembra-te de Davi e de toda a sua aflição. O pedido lembra-te não supõe que Deus se esquece das pessoas, mas se trata de um pedido por intervenção e auxílio. O alvo da atuação solicitada é Davi, mas o contexto, contendo a recordação da aliança que Deus fez com ele em relação à sua descendência, demonstra que o beneficiário não seria Davi em pessoa, mas sua linhagem no trono de Israel. Ao mesmo tempo, recorda a ação dedicada e prioritária do rei, que prometeu não se satisfazer até que trouxesse a Jerusalém a arca de Deus. No verso 5 ele diz: até que eu ache um lugar para o Senhor, santuário para o poderoso de Jacó. O que estava por trás disso é o fato de que a arca fora tomada pelos filisteus nos dias finais do sumo sacerdote Eli e devolvida aos israelitas, permanecendo longo tempo na casa do levita Abinadab. Ao que tudo indica, esse evento é citado na esperança da continuidade do que Davi iniciou e de ressaltar que a jornada chegou ao fim com a introdução da arca no majestoso templo construído para esse fim. O segundo aspecto da oração é a motivação, versos 6 e 7. Eles sabiam que era ficar sem a arca e sentir que estava vago o lugar representativo da presença de Deus entre eles. Por isso, a iniciativa de Davi para trazê-la de volta é pintada como uma busca ansiosa por algo perdido e desejado. O salmista diz no verso 6: Eis que ouvimos que ela estava em Efrata, nós a encontramos nos campos de Jaar. Textos paralelos indicam que Efrata não era apenas outro nome de Belém, mas também a designação de toda aquela região, incluindo Kiriat Jearim, citada aqui como Jaar. Essa é a forma singular de Jearim e significa floresta ou bosque. Com isso, o salmista relembra a busca pela arca a fim de conduzi-la a Jerusalém, capital de Israel, depois de Davi assumir o trono unificado do país.
Dessa forma, a adoração a Deus em um tabernáculo voltou a ser completa, motivo pelo qual as pessoas podiam dizer umas às outras. Verso 7: Entremos no seu santuário, adoremos diante do estrado dos seus pés. A motivação da oração era o desejo de jamais passar a privação da presença de Deus. O terceiro motivo da oração é o objetivo. Versos de 8 a 10. A menção às palavras de Salomão evidencia o objetivo duplo da oração dos israelitas. A primeira parte do pedido tem a ver com o templo como local de habitação de Deus entre os israelitas. Como diz o verso 8: Ó Senhor, levanta-te para adentrar ao teu lugar de descanso, tu e tua arca poderosa. A arca já estava no templo desde que tais palavras foram ditas pela primeira vez, mas o povo canta sua intenção de ver isso se manter e seu agradecimento por finalmente poder honrar a Deus como ele merecia. Lembrando, é claro, a responsabilidade que eles mesmos tinham. No verso 9 ele vai dizer: que os teus sacerdotes se vistam de justiça e que os teus fiéis se alegrem. A segunda parte do pedido tem a ver com o rei da nação. Verso 10: Por causa de Davi teu servo, não rejeite a face do teu ungido. Esse pedido, feito primeiramente por Salomão em favor de si, é repetido pelo povo dos seus dias e pelos peregrinos de outras épocas em favor da linhagem davídica. Essa oração visava a manutenção do reinado. O quarto aspecto da oração é a base ou o fundamento dela. O escritor do Salmo não toma como base o merecimento do rei em questão, mas a promessa de Deus feita ao rei Davi quanto à sua linhagem. Ele relembra que a promessa de Deus é permanente e inevitavelmente será cumprida. No verso 11 ele diz: O Senhor fez uma promessa confiável a Davi e ele não desistirá dela. Colocarei no teu trono um dos teus descendentes. O que foi traduzido como um dos teus descendentes quer dizer literalmente um dentre o fruto da tua carne, ou seja, dentre os filhos de Davi, o Senhor escolheria um e o elevaria ao trono. Entretanto, se a perpetuidade da linhagem davídica no trono de Israel estava garantida pela promessa, a obediência de cada rei era requerida para que não fossem temporariamente disciplinados, nem houvesse ruptura na continuidade do reinado de geração em geração. No verso 12 o salmista diz: Se os teus filhos guardarem a minha aliança e eu lhes ensinar este meu estatuto, os filhos deles também se assentarão no teu trono perpetuamente. Infelizmente, por não atenderem a isso, a linhagem de Davi deixou de se assentar no trono desde que Zedequias foi deposto e ferido, e apenas retornará quando Jesus for elevado ao trono de Davi. O último aspecto da oração é a esperança, versos de 13 a 18. Nem o escritor do Salmo, nem os peregrinos que cantavam esse hino enquanto o adoravam no templo, tinham suas esperanças restritas aos seus dias. Para eles, a predileção soberana de Deus por aquela cidade era algo permanente dentro dos seus planos. Ainda que atravessassem períodos difíceis por causa da infidelidade do povo à aliança do Sinai, o final da história seria que Deus traria prosperidade a Israel, promoveria a restauração à fidelidade e à alegria. Enviaria seu ungido, o Messias prometido, que restauraria a casa de Davi e traria julgamento das nações, confirmando o trono sob a autoridade do Rei Divino. Ainda que tais bênçãos estivessem no futuro, eram motivos de alegria e esperança no presente. Meus queridos, como vimos aqui no Salmo 132, esses aspectos da oração citados pelo salmista, eles são um modelo da própria oração da Igreja de Cristo. Somos chamados a orar e a tomar como motivação o desejo de não vivermos afastados de Deus, a focar nossos clamores
na manutenção do culto e no ministério dos líderes, a confiarmos nas promessas verdadeiras do Senhor e a mantermos acesa a nossa esperança sempre apontada para o glorioso futuro prometido. Se o mundo está se deteriorando e se tornando cada vez mais desonesto, a fidelidade do nosso Deus deve nos levar ao caminho oposto ao dos perdidos, criando em nós devoção, fidelidade, oração dependente e verdadeira confiança de ver todas as bênçãos prometidas por aquele que tudo pode. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.